Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 57, continuando com o tema A Monogamia e a Lógica da Racionalidade Transgressora, hoje parte 3. Importante lembrar que a gente começou falando sobre os problemas do modelo monogâmico, da maneira como ele foi estruturado, da maneira como ele foi, ao longo do tempo, contaminado, pelo capitalismo de produção, pelo patriarcalismo, e por outros elementos da cultura que acabaram tornando esse modelo um modelo altamente contaminado e com uma perspectiva de adoecimento daqueles envolvidos, do laço social, e dos envolvidos. Então a gente trabalhou ao longo dos últimos episódios a ideia de que esse é um modelo, a monogamia que está aí, estruturada, insustentável. E agora a gente está, desde os 2 últimos episódios, continuando agora, aprofundando o tema um pouco mais. A gente entende que essas condições criadas por esse modelo falido, esse modelo em processo de colapso, ela acaba criando as condições que levam ao desenvolvimento de uma racionalidade transgressora, ou seja, um modo de operar na vida que está sempre olhando para além das regras, das normas estabelecidas para transgredi-las. Bem, para continuar tratando disso, portanto, vou apresentar rapidamente aqui os membros, desse podcast. Meu nome é Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo de formação, tenho um doutorado em psicologia pela UNB e tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade. Laércio de Souza Guimarães, aqui do meu lado. Laércio é historiador, ele tem uma pós-graduação em História Cultural, tem uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade e é também acadêmico e profissional da área de TI. Eu não sei nem se ele ainda é acadêmico ou se eu já posso chamá-lo, de uma pessoa graduada em sistemas de informação, né, Laércio? Professor Cláudio Ivan de Oliveira é psicólogo, doutor em psicologia pela UNB, ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás, ele tem uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade e tem também uma formação em Teoria Social. O professor Anderson Clayton Pires, ele é filósofo, teólogo, sociólogo, ele tem um doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem um doutorado em Teologia, em Hermenêutica Bíblica, pela Este de São Leopoldo do Sul. De vez em quando o professor Anderson faz algumas interpretações do texto em grego, da Bíblia. Não é qualquer pessoa que está fazendo essa interpretação. Ele tem um doutorado exatamente em hermenêutica bíblica. Bem, então vamos lá. Professor Anderson, pode começar a conversa para a gente? Bem, eu acho que, antes de mais nada, eu devo tentar relembrar aqueles que nos acompanham e que nós temos um problema que é de natureza funcional, de natureza operacional. Nós temos um conceito que vem sendo adaptado às demandas de cada período da história, um conceito que se tornou um conceito problemático, porque dele derivaram-se vários tipos de comportamento que tiveram que ser, de forma muito forçosa, tiveram que ter sido batizados por valores e por crenças religiosas, como que na tentativa de torná-lo mais aceitável do ponto de vista do ideal de uma instituição santa, de uma instituição sacramentada, né? Então, a instituição sacramentada ou considerada um sacramento, ela tem que incorporar valores e crenças que produzam comportamentos, né, e lógicas de interação
entre os casais, é, algo que possa distanciar dos modelos de comportamento de casais monogâmicos também, que estão dentro ou fora desse alcance da fala, do âmbito religioso, né, da fala do discurso religioso. Então nós temos, como eu já falei, dois modelos que transitam, dois modelos que são aparentemente mas que transitam e um se considera relativamente transformado, né, pela cultura, a cultura que nasce de um período da história em que se começa a valorizar a cultura do hedonismo, a emancipação da mulher e etc., sobretudo na questão do tema da sexualidade. A mulher também ela tem que, de forma separada, por isso emancipada, buscar a sua própria, desenvolver a sua própria cultura do prazer. E aí nós temos vários comportamentos do mercado que começaram a desenvolver tecnologias para atender essa demanda feminina, talvez menos do que a demanda masculina. E, portanto, nós criamos uma cultura da sexualidade que foi se distanciando cada vez mais, sobretudo por parte dessa monogamia que foi secularizada, daquele modelo sacro, daquele modelo de monogamia batizado pela religião, que é considerado uma espécie de sacramento, né? Não para os protestantes, mas para os católicos, né? Pois bem, então, qual é o ponto base disso tudo? Nós temos um corte que marca o matrimônio antes desse processo da secularização, um matrimônio concebido como uma instituição sagrada que deve ser marcada pelo pudor, sobretudo o pudor experimentado nas experiências mais íntimas dos casais, e aquele outro que não, que se distancia desse modelo, que é a antítese desse modelo. A base é a crença, o afastamento, a negação da cultura do hedonismo, né? Então, esse distanciamento, eu cheguei a falar, acho que eu preciso, em algum momento, voltar a esse tema para evitar que pessoas me interpretem de forma equivocada, maldosamente equivocada, né? Mas quando a gente falou a supressão da cultura do hedonismo como uma marca, né, típica desse novo modelo de monogamia que nasce a partir, sobretudo, do século XX, né? Nós estamos querendo dizer que houve sim a tentativa de dizer que a mulher ela tem que sentir prazer, sim, na relação sexual, e que a finalidade da relação sexual não é a finalidade de produzir uma prole, né? E, portanto, a indústria comprou essa causa, né? E começou a desenvolver, então, medicamentos que pudessem evitar que as mulheres se engravidassem, e que pudessem, então, dar às mulheres a experiência de ter no sexo a mesma intensidade de prazer do que os homens, né? Então, as mulheres, como elas têm uma potência sexual incomparavelmente superior à do homem em termos de duração e de funcionalidade, funciona, a mulher consegue funcionar mais tempo no sexo e consegue também ter vários orgasmos no mesmo momento de relação sexual, né? Então, nesse sentido, ela é muito mais potente do que os homens, em regra geral.
na relação macho e fêmea, dentro do modelo monogâmico, isso é um problema. Porque, via de regra, a relação interrompe quando os casais chegam ao orgasmo. E quando ele e ela chegam ao orgasmo, geralmente para muitos casais, isso coincide com a ejaculação do homem. Então, aí acaba a relação. Ela teve uma experiência orgástica, ele teve a experiência orgástica, e aí acabou. Não se busca mais o prazer. O prazer se encerrou aí. Então, existe movimentos que estão sendo articulados no Ocidente, por várias instituições aí que estão tentando modificar essa compreensão. Estão querendo retirar o pudor da relação sexual entre um homem e uma mulher. Mas isso ainda não está sendo pensado para o matrimônio. Está sendo pensado ainda para pessoas que frequentam um espaço mais promíscuo, espaço e de práticas, né, mais promíscuas de sexual, então de sexualidade, né? Bem, dito tudo isso, eu entendo que nós temos alguns autores, alguns pensadores na área de teoria social, na área de filosofia da cultura, na área de filosofia social. Nós tivemos o Foucault, um clássico, que pensou a sexualidade muito mais numa perspectiva filosófica. Nós tivemos um outro agora mais recente, que é o Giddens, que começou a pensar também um pouco a sexualidade e o erotismo, no erotismo nas sociedades ocidentais. Note bem, nas sociedades ocidentais, né? Porque o conceito de sociedade é um conceito vago. E a gente tem que definir exatamente, do ponto de vista do corte, né, do corte científico, nós temos que produzir, definir em que mundo se situa essa sociedade. Se é o mundo oriental, se é o mundo ocidental. Porque os mundos são diferentes na concepção de conjugalidade, né? A concepção de conjugalidade no mundo oriental é muito diferente da concepção de conjugalidade no mundo ocidental. E a forma de erotismo não significa que lá no mundo oriental não haja práticas de erotismo, mas são diferentes. Então, nós estamos preocupados, primeiro, uma monogamia que está produzindo morte do desejo sexual, e essa monogamia ela está praticamente ela está desconectada com essa, essa cultura que anda cada vez mais em é, uma velocidade cada vez mais preocupante, porque é acelerada, da cultura plural, do mundo da sociedade secularizada, né? Quando a gente fala de mundo plural, nós estamos falando de uma sociedade secularizada. Então, é uma sociedade que tem seus entraves, que tem a sua, os seus paradigmas muito bem definidos, seus padrões de desejo, de sexualidade muito definidos. E agora entrou nessa cena o Bauman, não como aquele que entende muito do tema da sexualidade, mas o Bauman ele também falou alguma coisa sobre sexualidade. Ele escreveu um livro, Sociedades Individualizadas, né? E nesse livro ele dedicou a um capítulozinho lá para falar sobre a sexualidade. Diga-se de passagem que o Bauman é um autor que nós não podemos considerá-lo como um sociólogo, tal como nós consideramos o Giddens, né? O Giddens é um típico sociólogo, né? Britânico, né? Que escreve muito bem e que fala mais para o público especializado, o público, eu diria, um público da área de sociologia. O Bauman não, o Bauman é mais um ensaísta, e, portanto, ele é um cara que se identificaria mais com os profissionais, os intelectuais da área de filosofia da cultura e da sociedade, filosofia social. O professor Cláudio vai nos trazer uma reflexão
ele vai fazer uso desse capítulo do livro que nós mencionamos agora há pouco, do Bauman, e nós vamos ficar atentos para o que ele vai apresentar desse pensador, né? Esse pensador social. E depois que ele apresentar, então, no próximo tópico, a gente vai fazer uma análise crítica a partir daquilo que foi apresentado pelo professor Claudivan. Professor. Sim, então, essa obra do Bauman, a qual o professor Anderson se referiu, Sociedade Individualizada, ela fala de um mundo globalizado em que as instituições tradicionais progressivamente se desfuncionalizaram, não é? Os modelos tradicionais de identidade deixaram de ser hegemônicos e a construção da identidade social do indivíduo, ela passa a ser uma tarefa que ele deve realizar, não é? Isso nas mais diversas dimensões da vida, não é? Também na sexualidade. Então, o Bauman fala de uma mudança que aconteceu, o capítulo sobre os usos pós-modernos do sexo, não é? Então, ele quer trazer a seguinte pergunta: o que há de novo quanto à sexualidade nesse mundo pós-moderno? Na época ele usava o conceito de pós-moderno, depois ele, pelas razões que ele justifica, não interessa aqui, ele muda para modernidade líquida, não é? Mas aqui ele ainda usava pós-moderno. Eu vou ler um trecho aqui que eu acho que esclarece muito bem o que o uso pós-moderno do sexo traz de novidade. E o Bauman chama a atenção, esse aqui é o ponto fundamental: assegurar a emancipação da atividade eroticamente inspirada das restrições biologicamente impostas pelo potencial reprodutivo do sexo e culturalmente pelas exigências do amor por lealdade eterna e estritamente seletiva, na verdade, exclusiva. Então veja bem, o Bauman trabalha no texto com os conceitos, não é? Sexo, erotismo e amor. Na sociedade tradicional, ele vê o sexo vinculado à reprodução, não é? Mas ele fala também de uma forma romântica de pensar a sexualidade, em que existe a eleição heterossexual de um objeto que se pensa como um compromisso, como permanência, não é? A pós-modernidade ela não assume nenhuma dessas duas perspectivas. Segundo Bauman, ela torna o erotismo um ideal com finalidade em si mesmo. Por quê? Porque ele se desconecta da função biológica da reprodução, mas se desconecta também do amor. Nesse sentido da eleição de um objeto, permanência, não é compromisso, então se torna uma eroticidade flutuante que pode explorar várias identidades diferentes, várias formas diferentes de alcançar a experiências orgásticas, não é? A gente acaba lembrando muito do texto O Amor Líquido dele, não é? Então nesse uso moderno, pós-moderno, perdão, do sexo, não é? Bauman fala de um indivíduo que se torna um colecionador de sensações. Ele recolhe, ele coleta, ele escolhe sensações, não é? E a própria experiência sexual, que é por definição aquela que traz o maior impacto como experiência de prazer, ele diz, nesse uso pós-moderno do sexo, existe um fatiamento do tempo, quer dizer, pequenos momentos ou momentos de experiências intensas que não se conectam com outros momentos. Então, são instantes que são vividos, não é? Sem
o cálculo de um compromisso, de uma consequência que isso trará mais adiante. Isso é o fatiamento do tempo, diversas experiências orgásticas meticulosamente planejadas, não é? Com o uso de recurso a especialistas, com técnicas, com drogas talvez que possam provocar uma espiral de experiências nas quais as novas experiências superam as anteriores, não é? Se tornam mais dramáticas no sentido prazeroso do que as anteriores. Então, a gente tem essa forma que o Bauman vê de novidade, não é? Na sexualidade pós-moderna. Ele usa também o conceito de boa forma para caracterizar essa sexualidade pós-moderna. Não é? O que ele está chamando de boa forma ali? Significa um corpo bem preparado para experimentar sensações. Um corpo que pode ser administrado e, ao mesmo tempo, administrado por um conhecimento da própria sexualidade para aumentar a experiência do prazer, mas como essa experiência do prazer ela tem um espiral que implica em superação, superação sempre, a sexualidade pós-moderna, segundo o Bauman, tem um componente ansiogênico, não é? Quer dizer, nunca se atinge um ponto em que se tem certeza que se exauriu as possibilidades, até a última gota, as possibilidades de prazer do corpo. Então ele entende que isso aí gera uma dúvida, uma ansiedade nesse indivíduo que busca essa espiral de experiências máximas na pós-modernidade, não é? E também um outro ponto que talvez caiba a gente apresentar aqui é que o Bauman diz que à medida que a sexualidade se separa da reprodução e se torna sexualidade pós-moderna, não é? Se torna um erotismo em busca do prazer, existe então uma despadronização, não é? Porque na reprodução existe a função, o papel sexual masculino e feminino. E à medida que a sexualidade pós-moderna faz essa desvinculação com a reprodução e faz do erotismo um fim em si mesmo, agora então surgem novas possibilidades de oferir sensações diferentes, não é? E esses papéis femininos, masculinos e a própria experiência da heterossexualidade é relativizada em função de outros modelos, não é? Eu já vi comentários, isso não é o Bauman que faz, já vi comentários sobre, com certeza isso é uma coisa incipiente, não sei se vale a pena o professor Anderson falar sobre isso, mas nesse mundo plural, de modelos monogâmicos plurais, né, surgir também uma disfuncionalização do papel do macho e do papel da fêmea na sexualidade, ou uma hibridização, uma androgenização sistêmica, né, que se dá no papel deles no próprio encontro sexual, né? Isso aparece no filme Deadpool, acho que é o primeiro, não é? Não sei se alguém se lembra da cena. Mas então acho que eu pintei um cenário aqui do como o Bauman pensa o problema do uso pós-moderno do sexo, tá? Alguma pergunta, Lécio? Sim. A partir desse cenário que o Bauman expõe, eu estou entendendo que ele está falando de um modelo que não é parte de pessoas que se dedicam a participar da fé cristã, né? Ou seja, não tem nada de fé cristã aí. É um modelo monogâmico,
né, que a gente pode considerar que é um modelo monogâmico, igual o professor Cláudio falou sobre que isso abre possibilidades para novas modalidades, né? Mas eu quero me concentrar mais nessa questão da monogamia, que é o tema que a gente está colocando aqui. Ele está falando do modelo secular, né? Então, como o nosso tema tem a ver com transgressão, a gente pode entender que esse modelo secular que foi descrito pelo Bauman, ele foi assimilado, né, pelos casais religiosos e daí, a partir disso aí, né, a partir dessa assimilação, a racionalidade transgressora, ela nasce, ou seja, ela encontra um campo fértil, né? Porque o que acontece? Se antes você tinha ali, dentro da religião, ó, o relacionamento sexual é para produção, agora não tem mais isso, agora é para busca do prazer. A partir do momento que ela não encontra uma prática satisfatória, eu quero buscar isso em outros Prática locais satisfatória dentro, né? dentro da relação ali do casamento, né? Por vários fatores, né? Que eu acho que a gente ainda vai discutir. Mas aí ele não encontra, ou seja, isso desperta na consciência ali do casal cristão, desperta o interesse em buscar mais e mais. É daí que nasce a racionalidade transgressora? Uma pergunta bem feita, Uhum. bem elaborada. Eu acho que em parte sim, Laércio, Uhum. mas em parte a coisa é mais complexa. Veja bem, existe dois fatores que devem ser considerados como fatores que complexificam, eu diria, a arte de fazer escolha antes do casamento. Primeiro, a monogamia é um modelo dado pela cultura. Você não escolhe. Quando um jovem fala assim, vou casar, mas ele não diz assim, como é que vai ser? Vai ser com uma, com duas ou com três? Ou com quatro? A gente pressupõe que o modelo já é dado. É um modelo sacramentado. Portanto, não se mexe. Se tornou tabu. O jovem está numa fase, geralmente se casa entre os 20 e os 30. Para o nosso tempo, essa idade de 20 aos 30 é uma idade de muito reboliço, de muita correria, de muita confusão, de muitas possibilidades que descortinam. E a maturidade do jovem, tanto do rapaz quanto da moça, não atingiu um pico satisfatório. E aí eles têm que fazer uma aposta. Quando eles adotam o casamento como estilo de vida, dentro do modelo da monogamia, é uma aposta. Ele está ali lidando com uma coisa complicada, que é o futuro. Ali ele está jogando com dados. Ele vai apostar que vai funcionar. Mas uma vez, está lá, tá lá na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, que não separe o homem aquilo que Deus uniu. Mas dentro de uma sociedade em que o poder de mobilidade era muito baixo, praticamente o poder de mobilidade social era baixíssimo. Então se aceitava que os casais ambicionavam menos essa escalada da experiência do sucesso, do mercantilismo, do patrimonialismo. Não ambicionavam isso como sendo parte do casamento. Nós casamos agora para construir um patrimônio. Não havia essa ambição como parte constitutiva da cultura do casal. Isso quando? Isso lá atrás. Lá quando o Moisés coloca isso na lei.
quando isso vira um preceito, né? Mas havia incipientemente, havia o problema da racionalidade transgressora, que é uma tendência de anular os efeitos, eu diria, normatizantes dessa sociedade que tenta estabelecer a vida social a partir do princípio da ordem. Se é ordem, tem que haver supressão de certos comportamentos que podem quebrar a unidade social, que podem afetar destrutivamente a unidade social. E dentro da unidade social nós temos a unidade afetiva como um protótipo. Casamento, a união entre um homem e uma mulher, monogamia. Agora, quando eu vou para a monogamia aos 22, 23, 24, 27 anos, e vou num contexto que já se difere substancialmente daquele contexto em que esse modelo, em que um mandamento se conjuga ao próprio modelo para ele se tornar funcional, o mandamento não separe aquilo que Deus uniu. Esse é o mandamento. E o modelo é outra coisa. O modelo a preferência, ou o casamento, a relação, a união que acontece entre um macho e uma fêmea. Então, dentro desse modelo da monogamia, se tenta preconizar a ideia de suficiência. Mas isso lá atrás é uma coisa. Numa sociedade plural, secularizada, é bem diferente. Numa sociedade que suprimiu a cultura do ascetismo, portanto, ela defende de forma emblemática ou de forma velada, mas defende a experiência, a captura da experiência orgástica, da experiência do prazer, captura ela para a relação do casal, é mais complicado pensar a conciliação do modelo com o mandamento. Por quê? Porque hoje nós temos um fenômeno, nas sociedades tradicionais, o fenômeno da democratização dos sentimentos. Nas sociedades pós-tradicionais, né? Das sociedades pós, ou seja, das sociedades contemporâneas. Ou seja, é um problema porque nós temos agora uma compreensão de unidades afetivas como subsistemas autopoéticos. Veja bem, sociedade individualizada. Estranho isso aí. Chega a ser um contrassenso. A sociedade é a soma de unidades. Unidades que têm mobilidades emancipadas, mas que convergem para objetivos afins. Sociedade individualizada é o corte disso tudo. É a emancipação. É o grito da independência. É uma sociedade onde há proeminência do indivíduo. E aí, por isso que a captura do prazer se tornou uma reivindicação dos casais. Porque agora eu não aceito mais só o marido ter a experiência do orgasmo na ejaculação e pronto, acabou a relação. Ele vira para o lado, dorme e pronto. Uma vez eu escutei isso de um líder religioso. Ele, muito descontraído e desavisado, como sempre foi, ele compartilhou isso comigo. Não devia, não, porque ele seria mal interpretado da minha parte. Mas ele disse, olha, eu não faço muita onda na cama com minha esposa. Eu tenho, a gente vai, quando chega o orgasmo, que eu cheguei à minha meta, o orgasmo, a ejaculação por homem significa orgasmo, ele sai de cima dela, vira
e vai dormir. Eu já vi vários programas em que as mulheres eram consultadas por alguns jornalistas que estavam falando sobre o tema do matrimônio. Eu não quero falar o nome da rede, não, mas é uma rede muito famosa no Brasil. E as mulheres, havia várias mulheres lá que tinham 20, 30 anos de casamento e que nunca tinham tido um orgasmo, uma experiência de orgasmo com o marido. O problema é o seguinte, que ela ficou 20 anos sem ter experiência de orgasmo e não teve nenhuma relação extraconjugal. Nenhuma experiência extraconjugal. Ou ela não, ou o sexo não é importante para ela, ou essa mulher tem um nível de neurose que eu não sei se tem cura para uma coisa dessa. O nível da resignação é tão neuroticamente estruturado que eu não sei se tem uma cura para isso. Ou se ela desenvolveu uma, eu diria, uma racionalidade desprezativa, uma capacidade de enxergar com desprezo, estabelecer juízo de valor com desprezo a isso que nós chamamos de sexualidade no matrimônio. Nesse caso aí, não tem racionalidade de transgressão. Não. É outra. Outro tipo É de outra racionalidade. coisa. É uma coisa que vai mais, rima mais com vingança. Uhum. A mulher, ela se torna uma espécie de fiscalizadora paranoica do comportamento do marido. Uhum. Ela começa com o tempo, ela começa a fechar possibilidades para o marido. E quando ela começa a fechar possibilidades para o marido, é quando o marido começa a ser sugestionado a se conduzir dali para frente, movido pelos imperativos instintivos da racionalidade transgressora. Então, ela, ao mesmo tempo em que ela se acomoda a um papel social, a resignação, a esposa fiel, né, eu vou ser vista, sim, pela sociedade, pela igreja, pelas pessoas que me conhecem, da família. Ao mesmo tempo, ela também cria condições que instigam no marido a racionalidade transgressora. A qualidade de relacionamento moral dela com o marido é o pior que existe. É briga e tapa o tempo todo. Diferente do que aparece na música, entre tapas e beijos. É diferente. Ali só tem tapas e não tem beijos. É a capacidade de se planejar para o marido de uma forma sempre que vai atingir visceralmente a autoestima do marido. Ela sempre vai se planejar para suprimir, para imprimir a ideia de que o marido e titica de galinha é a mesma coisa. É um tapa simbólico também, nem sempre literal. Ah, não. Eu imagino que o leitor. Nós não podemos pregar violência aqui, né? Eu imagino que o leitor tem. Que eu imaginei a cena em que o desprezo pelo marido é tão grande. E aí, assim, a gente sabe que as pessoas que convivem ao longo de 20, 30 anos, elas sabem exatamente o que incomoda o outro. Né? Não estou nem falando de coisas banais, elas sabem onde é que está a ferida aberta do outro, onde é que ela toca para doer. Então, nessa interação, na lógica de interação do cotidiano, ela vai se tornando patogênica ali nas interações simbólicas, em boa parte das vezes. Né? Porque, Na verdade, quando eu me relaciono, como eu relaciono esse comportamento, eu diria, vingativo da esposa em relação ao marido, que produz um certo desconforto permanente na relação, isso tudo é uma forma de retribuir o mal com o mal recebido. Bem, ele me fez o mal, ele nunca se preocupou em me dar prazer na cama. Nunca se preocupou.
Ele nunca me perguntou se eu estava satisfeita com o modelo de sexo que a gente pratica na cama, né? Então, eu sei que as coisas são mais complicadas. Eu sei que há uma tendência, eu diria, quase que instintiva por parte dos maridos de ser muito mais egocêntrico no momento do prazer que deveria ser a dois. Quando há gemido na relação sexual, gemido recíproco, é porque ambos estão, se o gemido é sincero, se o gemido é sincero, é porque ambos estão tendo prazer na relação. Mas quando o marido está tendo prazer e a mulher está silenciosamente recebendo aquela aquela dinâmica, aquele movimento dinâmico da relação sexual que deveria produzir nela o prazer, mas não produz, então, para algumas mulheres isso gera o desconforto e para outras dor no ato sexual. Então passa a ser um momento, não é só de desconforto, é de dor, é um momento de sofrimento, é um momento de patos, é um momento em que a raiva dela progride substancialmente em relação ao marido, ao casamento, a decisão de ter casado com aquele cara e de ter que ter aceitado aquele modelo de relação sexual por anos, sem ter como contestar. Nesse sentido, então, o casamento se torna um inferno, por falta de uma palavra melhor. Nesse caso, alguns maridos, em função da frieza da mulher, começam a desenvolver também, pela ausência do erotismo, um erotismo não compartilhado entre os dois em termos imaginários. Quer dizer, eles não planejam no mundo imaginário como é que vai ser a relação lá na cama. Então, por ausência disso, por falta disso, alguns homens começam a desenvolver não a raiva em relação à esposa, mas uma disfunção. Ele começa a ter disfunção erétil. Disfunção. Ele começa uma relação, com 2, 3, 4 minutos, ele há um medo mais flagrante da parte dele de que não dá para continuar. A relação cessa porque o homem perdeu a vitalidade, perdeu a ereção. Então, perdeu o desejo, perdeu o interesse. E aí ele começa a pensar que está com algum problema. Para alguns, isso merece uma visita a um urologista, a um andrologista. Para outros, isso merece uma experiência extraconjugal. Onde eu ia falar agora, porque isso é a racionalidade de transgressão. Então a gente tem Racionalidade transgressora. na cultura isso que a gente falou da contaminação do modelo, né? A influência de tudo que contaminou, foi falado atrás, acho que o senhor ainda vai tocar nessa questão. Junto com isso vem uma coisa que o senhor tocou em algum momento que o senhor disse. As mulheres aceitaram-se como insuficientes por muito tempo e aceitaram os homens como falsamente suficientes. Então se cria aquela cultura de que a gente finge que não existe isso, mas a gente sabe que os maridos traem. E tá tudo certo, porque é assim mesmo. Né? Uma aceitação de que isso é parte da cultura, isso é coisa de homem. Pois é, então eu acho que isso aí que você acaba de falar faz parte de um universo em que as mulheres passivamente internalizaram uma crença da cultura machista. Eu me lembro que eu estava em casa, em uma determinada casa, almoçando com uma determinada família, e lá pelas tantas entrou o tema da sexualidade entre casais. Aí o tema foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando.
E aí, daqui a pouco, começou a aparecer acusações das esposas em relação aos maridos sobre a deslealdade. Quando se fala em fidelidade, obviamente, eles estão pensando em fidelidade sexual. O jantar virou um tribunal. Só que, como elas internalizaram esses valores e essas crenças da cultura machista, de que o homem, quando é homem, ele não pode recusar sexo com a mulher quando ela oferece, ela diz, tá, é isso mesmo. Eu acho que se uma mulher vier oferecer para o meu marido, ele tem mais é que pegar ela. Então, ela endossa um valor de uma cultura machista, que é a fidelidade do macho. Mas ela mesma endossa, estabelecendo, portanto, um limite razoável a partir do qual se legitima a ação de uma racionalidade transgressora. Não, quando a mulher se oferece, aparece, é bonitona, se ele recusar, vai pensar que ele não é homem. Uhum. Portanto, para vingar, para mostrar que ele é homem, então ele tem que cumprir o seu papel de homem, pegar a mulher. Veja bem, isso é um valor internalizado da cultura machista. Isso endossa um comportamento. E refuncionaliza uma racionalidade transgressora que, via de regra, está dormente. Está meio que dormindo e acordada. Mas vai lá e... Só que a racionalidade transgressora, ela é por excelência, ela é, do ponto de vista da funcionalidade, ela é despadronizadora. Ela age para despadronizar, para gerar comportamentos disfuncionais, compreendidos do ponto de vista de uma sociedade tradicional, moralmente tradicional. Nessa leitura que está sendo feita, né, nesse tipo de relacionamento, onde tem uma racionalidade de vingança por parte de um dos cônjuges, né, e pelo outro uma racionalidade transgressora, né? Ou seja, isso aí deve gerar um conflito constante na vida do casal, né? Agora, o que acontece? Se o indivíduo cede, né, a essa racionalidade transgressora, citando o exemplo do podcast passado, se ele destranca a porta, né, isso aí vai trazer consequências, né? Ou seja, aquilo que já era ruim, eu estou tacando lenha na fogueira, né? E isso aí é justamente um modelo que está sendo criticado, né, nessas falas no podcast, não é esse? É Exatamente, isso aí. é esse modelo de monogamia. É um modelo que, ao invés de, quando detectado o problema, ou seja, na verdade não teve vacina, parece, né? Não teve aviso, né? Aquela palavra que você ouve quando você vai casar, né? Que o líder evangélico fala, né? Na doença e na pobreza, aquele discursinho ali, né? O Não padre também contou, fala, né? é o padre, não contou, né? Não contou o que podia acontecer. Ou seja, parece que falta orientação. Eu estou entendendo que o podcast, isso que está sendo comentado aqui, é uma vacina para se precaver, para aqueles que são jovens, que estão pensando em casar, pensar que as coisas são mais complicadas do que realmente são. Porque quando você é jovem, igual você estava falando aí, quando você está nos 20, 30, ainda mais na sociedade de hoje, né, tem gente que nem acabou de formar, ou está recém-formado, e está assim, com um futuro romantizado do que pode ser. É nesse sentido, é isso que a gente está tentando fazer, não é isso? Pois é. O professor Cláudio queria falar alguma coisa, né? Cláudio, você quer falar alguma coisa? Para complementar com ele? Eu acho que ele está dizendo que é uma vacina, mas eu acho que a gente também está de olho. De vez em quando a gente dá exemplo de casais que estão há 20, 30 anos casados. Né? A gente entende, a gente falou de liberdade lá atrás. Então, se a liberdade está presente e as pessoas envolvidas quiserem, isso também pode ser utilizado para se repensar. É um remédio também, não é É, só vacina, é remédio, sim. né? Já que ele tocou na questão do que a gente está mirando. Porque a gente É está um remédio. preocupado também não Vacina e adiantar remédio os mesmo. assuntos. Né? Bem, o problema é que a gente lida com o futuro, que é
uma realidade fantasia. O futuro é uma realidade fantasia. Futuro é a projeção do tempo inalcançável. É a projeção de um tempo inalcançável. Você nunca vai acontecer chegar ao futuro. Nunca. Porque sempre o futuro vai ser engolido pelo presente. E o presente é um instante assim, ó. É um instante sem futuro. É um ponto inextenso. Vou usar essa expressão, essa definição do antigo Papa, né? O cardeal Ratzinger. É um ponto inextenso, o presente. Então veja bem, o que a gente lembra muito e que produz certos condicionantes, eu vou usar aqui, condicionamentos psicológicos, vou usar a expressão do Eric Fromm aqui, o conceito Fromm, condicionamentos psicológicos, são as experiências do passado, mal interpretadas, porque existe o elemento drama, existe o elemento sentimento, nós interpretamos com muito sentimento as experiências que nós tivemos lá atrás, deixamos crenças serem estruturadas a partir dessas interpretações sentimentalistas e as colocamos como condicionantes que vai condicionar, vai influenciar a nossa expectativa de um futuro que mais vai se apresentar como uma ameaça do que como algo promissor, um horizonte promissor. Com o fechamento dele, um desejo de encurtar A esse gente futuro. entra para o casamento às cegas, a maior parte das pessoas. É um ambiente, espaço, circunstância fértil para o exercício da racionalidade transgressora. Eu orientei um casal, foi um casal muito complicado, anos atrás, muitos anos atrás. Eu orientei um casal que antes dele se casar, eu falei assim, olha, eu conversei com ele, fui franco com ele, mostrei pontos complicados que eu via na relação dele, pontos complicados que eu via na percepção ingênua dele em relação à namorada, na época, noiva. Eu também falava sobre o que eu percebia de complicado na lógica de interação dela com ele, de um mistério em relação ao passado familiar dela, que só depois apareceu, que houve caso de abuso sexual do pai nela, só depois ela contou isso aí, isso passou a dar melhor visibilidade semântica para aquela atitude de relativo desprezo que ela tinha em relação ao sexo. Então, primeiro ano de relação sexual, quando fina o primeiro ano, ela chega para ele e fala assim, olha, é melhor a gente se divorciar. Primeiro ano de casamento. Preste atenção, para você que está me ouvindo e está me vendo. Primeiro ano de casamento, final do primeiro ano de casamento. Ela chega para o marido e fala assim, olha, acabou nossa relação. Nosso casamento acabou. E ele, por quê? Eu havia dito para ele, lá atrás, quando ele ia casar, eu falei assim, olha, eu torço para o seu casamento durar mais do que um ano. Mas eu acho que não vai durar. Eu disse para ele lá atrás. Um ano ele me procurou. Eu estava na casa dos meus pais, ele foi lá e foi conversar comigo. A gente sentou na garagem e fomos conversar. Ele chorou e falou assim, olha, acabou, sua profecia se cumpriu. Você acertou. Aí eu fui conversar com os dois na casa dele e perguntei para ela, mas por quê? E ela disse, porque ele gosta de sexo demais. E eu gosto de sexo de menos.
enquanto ele está sentindo prazer, eu estou sentindo dor. Não dá para conciliar. Não dá para gostar disso. Enquanto ele busca o orgasmo e o prazer, eu estou tentando resistir à dor que essa relação representa para mim. A dor da penetração, a dor do momento, a dor de ter que suportar ele tendo prazer enquanto eu estou tendo essa experiência de dor. Mas não é dor na alma, é dor vaginal mesmo, é dor lá, onde o pênis do marido está penetrando nela. Depois disso aí, eles tentaram segurar o casamento por mais 4 anos. Mas o casamento acaba ali. No final do primeiro ano até o 5º ano, ele teve várias experiências extraconjugais. Várias experiências. Ela idealizou moralmente o marido. Achou que o marido era uma peça moral ilibada. E aí eu me lembro que a gente foi conversar, eu não morava aqui, eu não morava na mesma cidade que ele. Ele acabou tendo que ir até onde eu estava. E aí ele conversou comigo e falou assim, olha, a situação é essa, eu estou no fundo do poço, eu não sei o que fazer da minha vida, eu estou querendo me matar, perdi o interesse, estou no desespero. E aí, o que a gente pode fazer agora? Falou assim, agora é difícil, né? Depois que você devia ter pensado em conversar comigo antes de tudo isso acontecer. Agora que o leite já derramou várias vezes, é complicado conversar isso. Pois bem, ele me confessou que havia tido experiência com várias mulheres na cidade em que ele morava, fora da cidade, até mesmo com a funcionária da empresa dele, ou várias funcionárias. E aquilo se transformou em cultura, porque vinha de comportamentos anteriores. Vinha do irmão que ele convivia, vinha de um amigo que deu esse exemplo para ele, ele achou bonito, um amigo que traía constantemente a esposa, e vinha do pai. O pai foi o precursor, até onde ele poderia se reportar ao passado, o pai foi o grande precursor. Aquele que fazia isso com graça, traía a esposa com graça. E se tornou um modelo de macheza para os filhos. Olha, isso aí é ser macho, hein? É ter experiências extraconjugais, sexuais extraconjugais. Ele acabou assimilando esse modelo, internalizou esse modelo e reproduziu esse modelo. Isso se tornou um condicionamento psicológico. Condicionamento psicológico é o despertamento da racionalidade transgressora. Quando há um condicionamento psicológico, significa que esse condicionamento psicológico está o tempo todo cutucando a racionalidade transgressora, tentando legitimar uma infração dentro de um limite que foi imposto pela liturgia do compromisso, que é o limite da lealdade e da fidelidade mútua, porque lá se faz confissão e se faz a promessa de ser fiel, ele a ela e ela a ele. Ali não. A racionalidade transgressora está sendo cutucada pelo condicionamento psicológico para dizer esquece, esquece. Ela não valoriza o sexo com você. Procura uma mulher que valorize, uma mulher que tenha prazer, uma mulher que gema na cama com você. E aí, ele falou, sabe de uma coisa? Parece que é isso mesmo.
Parece que eu sou vítima nesse processo todo. E à medida que ele se autolegitima, ele passa a ver a sua esposa como uma ameaça, e não como a vítima do processo. Ele rompe com o elo e a promessa, mas ela é a responsável. Eu penso que a monogamia é a circunstância e a experiência entre um homem e uma mulher em que torna de todos os modelos, é o que torna mais propício o tiçar dessa racionalidade, o tiçar dessa racionalidade transgressora. Esse modelo, ele estimula, ele excita a racionalidade transgressora. Ele é potencialmente excitador da racionalidade transgressora. Por quê? Porque ele limita os horizontes através do juramento. Porque é um risco quando eu olho para o futuro e não sei o que vai ser o futuro. E eu não sei como é que vai ser essa decisão minha hoje em relação ao futuro, nessa relação. Portanto, eu estou fazendo um juramento complicado. Ela está fazendo um juramento complicado. E com isso, está legitimando, eu diria, a agência xerifal da racionalidade transgressora. Ela se sente. Bem, eu me sinto mais à vontade para atuar. A racionalidade transgressora, ela opera justamente porque ela não se torna, ela deixa de ser o agente acusador. Lembra daquela expressão do diabão para o advogado? Enquanto Deus te acusa, eu te estimulo. Vai adiante. O Diabo do Al Pacino, né? Do Advogado do Diabo, filme, né? Então, mais ou menos nessa perspectiva, nós temos dois jovens que se casam, estão apostando no futuro, estão jogando com dados, sendo perscrutados, vigiados por uma racionalidade transgressora. Se houver condicionamentos psicológicos, isso vai ser instrumentalizado por essa racionalidade para gerar o fomento da deslealdade, da infidelidade sexual. E o pessoal está brincando com coisa séria. Mas o modelo proporciona. Por quê? Logo que o cara casa, ele tem que sair para o trabalho e ficar 8 horas lá. E se ele não tem formação, ele vai ficar 8 horas no trabalho, mas 3 horas dentro da universidade, tentando buscar a formação para depois voltar para o mercado de trabalho e ter maior promissão. Ser mais promissor, melhor, né? Promissão. Ter mais promissão em termos da sua escalada de sucesso na profissão. Esse é um turno complicado. Veja bem, é um turno calvinista. São 8 horas de trabalho, mais 3. São 11. Mais o translado. O translado. Quer dizer, essa jornada cotidiana de atividade do marido e da esposa torna a sexualidade, a prática sexual na cama, praticamente uma prática ruim, de má qualidade. Porque ela é pobre de erotismo. O problema não é o cara estar entupido de testosterona. O problema é se ele tem a mente dele fértil, eroticamente, em relação ao que vai ser possível fazer com a esposa quando eu chegar em casa. Isso não acontece. Ele está tão cansado, ou às vezes tão enfeitiçado pelas
pelas promessas de um futuro bastante promissor na profissão, porque ele está estudando, ele está trabalhando. Quando eu falo que a monogamia herda, ela se deixa contaminar pelo capitalismo de produção, nesse sentido. Esquece-se de uma expressão de Jesus, né? Onde estiver o teu coração, o teu tesouro, ali estará o teu coração. O tesouro está no trabalho, está na promessa de um futuro promissor profissional. Como Não está na agravante. cama, não está na qualidade de sexo na cama. Isso não foi pensado antes do casamento. Mas ele tem que ganhar a vida, ele tem que ser promissor. Ele é um médico. Ele tem que estar ao plantão das 8 horas. E o que vem depois do plantão para ganhar mais dinheiro. E tem que participar de um evento lá não sei o quê, para aprimorar o conhecimento, para ser um médico mais alvejado pela grande clientela. Ele é um advogado. Amplificar a sua clientela é mais do que uma obrigação. Portanto, ele tem que se dedicar mais ao estudo, fazer uma especialização, ganhar mais causas, processos. Tem que se dedicar mais. Nesse caso, a profissão, nesse contexto do capitalismo de produção, gera alienação erótica entre os casais. Pobre eroticamente, isso se torna um condicionante para despertar a racionalidade transgressora. Eu ia falar de um agravante. O senhor ainda descreveu numa perspectiva de que quem fazia essa jornada toda era o homem. Agora são os dois. Mas ainda, predominantemente, a mulher ainda ela é menor no capitalismo. Então nós estamos pegando mais a tendência cultural. A tendência cultural é ainda de favorecer mais o macho do que a fêmea. Nessa perspectiva de horizontar um futuro promissor, né? Em termos de gênero, é mais para o macho, ele é mais beneficiado do que a mulher. As mulheres estão em processo de conquista, mas vai demorar tempo ainda, né? Não está igual, está muito distante de chegar à igualdade. O Professor, capitalismo é um sistema de produção mais masculino do que feminino. Aliás, ele é eminentemente masculino. Mas ele precisa da mulher para funcionar. Porque esse é um consumo que é. Aí existe, eu diria, a participação da mulher, né? Fundamental da mulher, porque não existe capitalismo de produção se não houver capitalismo de consumo. E a mulher representa esse capitalismo de consumo, né? Mas o capitalismo pensado como empresa, como organização que gera dividendos tanto financeiros quanto profissionais para a pessoa, esse está associado ao capitalismo masculino. É aquele capitalismo algoz, do chefão, do maldoso, do que dá ordens. É aquele que esgota um funcionário de responsabilidade de afazeres, que o cara chega no final do dia, ele está esgotado. Chega em casa, ele mal tem condições de dar um abraço na esposa, quanto menos pensar na cama depois disso. Agora, por que cama? Por que sexualidade? Por quê? Porque casamento, relação macho e fêmea, é o único em que foi construído para isso se tornar uma prática, eu diria, moralmente possível, sem ter na religião uma sentença de reprovação. Então você quer desenvolver essa, eu diria, essa parte da sua vida que ainda não que é incompleta, né?
Então, então isso é possível no casamento. Se você não faz isso no casamento, você peca. Aí o cidadão, o rapaz que faz parte de uma religião, ele é membro assíduo de uma igreja, sob pressão dos líderes, ele é condicionado a viver uma castidade, uma relação pré-matrimonial. E aí é o beijo, o abraço. Eles não proíbem o beijo, o abraço. Aí é complicado. Proíbe o sexo, mas não proíbe o beijo, o abraço. Aí é complicado, porque o coitado vai ficar beijando, abraçando, amassando e não vai poder fazer nada. Aí vai ter um veto, uma voz de veto interior que vai dizer, olha, para, senão você vai transgredir. E ele com medo de chegar a esse ponto, neuroticamente comprometido com esse tabu do não tocarás, ele se legitima no ato de renunciar. Vai adiante. Ele renuncia a isso. Essa sugestão da racionalidade transgressora. Vai adiante. Ele não é bom parar por aqui. Eu vi na novela lá, né? A novela. Os 10 Mandamentos? Não, depois dos 10 Mandamentos, a Terra Prometida. Terra Prometida. A dificuldade que o Moisés tem com a namorada dele. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte. Então, ela falou assim: os nossos beijos estão ficando muito prolongados. Fala para ele, né? Pro Josué. Aí o Josué é mesmo. É porque eu já fui casado, né? E ela não. Aí e ela tá falando assim: olha, eu não sou de ferro, né? E ele também, olha, né? Então tá complicado. Então, vamos fazer o seguinte: vamos criar uma técnica. Vamos colocar o braço assim, ó, pegar nas mãos assim. Aí eu pego nas suas mãos assim, e aí o meu braço e o seu braço vão evitar que a gente se encoste. Aí eles começam dando um beijo com o braço assim, daqui a pouco o braço abre de novo. Não seguraram. Então esse é o grande problema, é que o beijo faz parte da sexualidade. Os maridos esqueceram de beijar a boca das suas mulheres na cama. As mulheres pararam de beijar os seus maridos na cama. É tudo técnica. São técnicas, inclusive técnicas muito mal elaboradas para funcionar no momento da relação sexual. É relação com tabu, relação com pudor, relação onde há limites para se experimentar, ter a experiência do prazer. E a racionalidade transgressora, ela sempre diz, olha, isso pode ser melhor explorado. Você pode atingir experiências melhores do que essa, mais orgásticas do que essa. Você já ouviu falar de uma tal economia libidinal? Ah, rapaz, você precisa ler sobre esse tema. Você está perdendo por não buscar meios de potencializar essa experiência orgástica, pobremente orgástica que você tem na cama. Você entende? Isso tudo nós estamos falando de irracionalidade transgressora. Olha, nós estamos lidando com um fato. Qual é o fato? O fato é que a monogamia está produzindo um mal-estar no casamento, no matrimônio. É heterossexual. Nesse mal-estar, eles não estão progredindo. Estão indo para o cartório, pedindo o divórcio. E esse divórcio entre monogâmicos, adeptos da monogamia, religiosos e não religiosos, é o que maior cresce no mundo. No entanto, a preferência é maior ainda. Olha o paradoxo aí. É o que mais se mostra disfuncional e é o que mais tem demanda da sociedade. Ou tem demanda na sociedade. É um paradoxo, a gente não consegue entender. O fato
é que provavelmente nós não estamos compreendendo bem quais são os limites que são colocados para a gente tornar esse momento, experiência do sexo, marido e mulher na cama, uma experiência extraordinariamente desejável. A ponto de me convencer que eu quero uma outra vez. Não é uma outra mulher, mas uma outra experiência como essa com a mesma mulher, com a esposa. É a experiência de qualidade, a ausência dela no matrimônio, nesse tipo de casamento, nesse tipo de monogamia, é que está produzindo esse déficit erótico, esse déficit da competência sexual que é pobre de erotismo e pobre de possibilidade de se esgotar uma experiência de maior prazer, orgástica. Bem, alguém tem alguma contribuição, alguma pergunta? Ouvinte, né, esteja acompanhando o nosso... Quem está nos acompanhando pelo podcast esteja nos acompanhando, esteja conseguindo entender a leitura crítica que nós estamos fazendo aqui, né? Então, a palavra agora é com o professor Timóteo. Lembrando que a gente está... Sempre tem alguém que chega no meio do caminho, que assiste só um corte. A gente está criticando um modelo de monogamia que está aí, estruturado na cultura. A gente não está criticando a monogamia para propor alguma coisa fora da monogamia, calma lá, né? Mas esse modelo tem que ser devidamente criticado, como quase nunca é. Ou alguém já viu uma crítica adequada, mais completa, né, do modelo? A gente ouve, vejo muitas fórmulas, né, sendo vendidas na internet, vendidas entre aspas e às vezes literalmente mesmo, para salvar o casamento e tal, mas eu não vejo ninguém tentando compreender o problema. Então essa é a nossa É proposta. preciso separar, né, a instituição do modelo, né? A instituição casamento, matrimônio, do modelo, monogamia, né? É preciso separar. A gente está fazendo isso, e a gente está fazendo isso longamente, porque é um tema que merece ser olhado, né? A gente está aprofundando agora. A gente vai continuar fazendo isso no próximo episódio, e eu espero que você continue com a gente e ajude a gente a fazer tudo isso, toda essa conversa, todas essas reflexões chegarem em mais pessoas. Isso é fundamental. Curtir, compartilhar é o primeiro, é o básico, né? É o que a gente espera que você já tenha feito nessa altura. Mas também comentar com as pessoas, sugerir o podcast para os líderes, para os pastores, para os amigos, para os conhecidos, sejam pessoas que se consideram em crise no casamento ou não. Acho que esse é um tema que interessa a todo mundo, como a gente disse lá atrás, né? Se a família é a base da sociedade, o casamento é a base da família. Então a gente está falando daquilo que há de mais básico e é urgente a gente continuar tratando disso, né? Então divulga e continua com a gente. Eu espero vocês no próximo episódio.